Aula 16. Justificação. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A justificação, assim como a regeneração, é um ato absoluto, o que indica que não pode ser desenvolvida, como no caso da santificação. Ela é uma confissão incontestável e definitiva que não necessita de acréscimos ou adendos para efeito ou valia, indicando que já não mais seremos julgados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Declarado inocente, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O juízo divino, o inferno e a morte eterna não são meras ficções. Encontram antes forte e contundente respaldo nas Escrituras Sagradas. Sabemos que todo aquele que rejeita o plano divino para a salvação da alma estará sujeito ao juízo e castigo eterno, pois terão que colher as consequências da sua louca decisão. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A queda de Adão comprometeu a humanidade toda, e devido a essa natureza pecaminosa, o homem passou a atrair a ira divina. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Cheio de toda a maldade e carnalidade provenientes de seu afastamento de Deus, a humanidade ficou então completamente sujeita a uma severa condenação, porque o salário do pecado é a morte. Ao desobedecer a Deus, Adão não somente passou a experimentar dor e sofrimento, mas também deu legalidade para que o pecado ferisse a terra com maldições. E esse terrível mal afastou o favor divino. Diante de uma situação espiritual tão crítica, resta-nos indagar: como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Essa, sem dúvida, é uma das mais perturbadoras questões que tem intrigado a humanidade através dos séculos e ainda hoje tem inquietado o coração humano, motivo pelo qual torna-se necessário entendermos a doutrina da justificação pela fé. A justificação não deve ser entendida como absolvição recebida por merecimento. Na verdade, ninguém é digno desta dádiva. A Bíblia explica o porquê. Não há um justo, nenhum sequer. A justificação tampouco possui objetivo de aperfeiçoar o homem. Na verdade, isso está na incumbência da santificação. Ser justificado significa simplesmente ser reconhecido como justo. É o direito de se apresentar na presença de Deus sem culpa. Diante disso, alguns podem pensar ser a justificação algo de pouca relevância, por não ser capaz de aperfeiçoar nem desenvolver o homem. No entanto, quando se percebe que essa declaração de inocência é entregue a alguém ante a um juízo que determinará a sua eternidade, percebe-se, então, sua relevância e valor imensurável, pois em posse dessa, uma pessoa possui a certeza de ser inocentado de toda culpa. A doutrina da justificação pela fé apresenta duas importantes realidades da vida do fiel de Deus, pois em posse dela, o crente encontra a paz interior enquanto na terra,
além de ter assegurado sua entrada no céu. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa doutrina expõe algo realmente intrigante, ou seja, o fato de Deus permitir a um homem cheio de limitações e debilidades declarar-se justo. Nota-se aqui, mais uma vez, a graça divina derramada abundantemente sobre um ser, o homem, que só merecia o castigo e condenação, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É importante perceber que, embora a justificação do homem se dê pela graça, contudo, nota-se que uma exigência deve ser observada para se possuir essa isenção de culpa. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Pois, no momento em que recebemos a Cristo, sua justiça a nós é transferida e nos tornamos herdeiros das mais profundas dádivas espirituais, inclusive a de se encontrar justo perante um tribunal que irá determinar o destino definitivo da humanidade toda. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. É Cristo, e somente Ele, o motivo da nossa justificação. Da forma como ocorre a justificação, torna-se em um manifesto anunciado pela própria vida de Cristo, operando no crente, por Ele e através dele. Compreendemos assim que essa declaração de justiça não está pautada naquilo que o homem fez ou foi, mas naquilo que Cristo é e realizou por nós. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Estar em posse da justificação é garantia de termos o melhor advogado de defesa ante o grande juízo divino. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Cristo se coloca entre o culpado, o homem, e o grande juiz, Deus, de forma que, ao olhar para o homem, o Senhor de fato está a olhar para Cristo, motivo pelo qual absolve o culpado, justificando-o, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Verdades com respeito à justificação. Primeiro, ela não torna o homem melhor, apenas o prepara para o juízo, dando-lhe um pronunciamento infalível de defesa. Sou justo. Segundo, não advém de práticas de boas obras, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porém é certo que o justificado realiza boas ações como evidência de sua regeneração. Terceiro, não procede da observância da lei. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. É, de fato, fruto da misericórdia do Senhor. Quarto, o mérito humano não pode justificar. Por mais nobre que sejam as ações humanas, ainda assim são falhas e provêm de um ser falho. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quinto, a justificação é um ato divino.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus concede ao homem uma posição de justiça, e isso é suficiente para calar o acusador. Sexto, é mediante a fé que o homem é inocentado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que se apoia no sacrifício vicário de Jesus Cristo e nos leva à apropriação de uma declaração de inocência. Sétimo, a justificação é fruto da imerecida graça divina, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não procede do esforço humano ou talentos naturais que se tenha. A justificação é um presente entregue por Deus a nós, quando nós nos entregamos a Cristo. Oitavo, o sangue de Cristo lava-nos de toda mancha, culpa, deixada pelo pecado. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Cristo foi vertido em prol do resgate da alma humana, e ao se apropriar dele, o homem consequentemente é justificado. Nono, ser justificado é um fato desde muito profetizado sobre a vida dos fiéis. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Só se herda a terra e produz frutos aceitáveis para o reino após a justificação. Décimo, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador é a única exigência para que o homem seja livre da ira divina. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Conclusão: a justificação, assim como a regeneração, é um ato absoluto, o que indica que não pode ser desenvolvida, como no caso da santificação. Ela é uma confissão incontestável e definitiva, que não necessita de acréscimo ou adendos para efeito ou valia, indicando que já não mais seremos julgados, pois o poder do pecado não mais opera naquele que depositou sua alma nas mãos de Deus. É importante ressaltar que a justificação não nos faz justos, mas declara nossa justiça. Não se trata de mera declaração verbal, antes diz respeito à declaração escrita pelo sangue de Cristo, pronunciada por Deus. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. O justificado se encontra em condições de ignorar completamente as acusações malignas, pois ocupa correta posição ante Deus. Não é de se estranhar a paz e sossego que tal homem transmite. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Como resultado da justificação, experimenta-se paz com Deus, porque passa-se de uma posição de aflito condenado para uma posição de absolvido honrado. A sentença que antes apontava para um futuro de dor, em completo distanciamento de Deus, é anulada, quando um pecador, de forma sobrenatural, é justificado.
O homem de péssimo passado e completamente sem futuro, em apenas um instante, torna-se participante da glória futura. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.